Deus, pela palavra do Senhor Cristo, que a morte e o primeiro pecado transmitido a todo gênero humano, concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem terrestre, nos mantém pela graça a imagem como celeste, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique
Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu que o que significa a obediência a Deus
por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu um nome muito acima de outro nome. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Paixão de nosso Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu em encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos, de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Perguntas aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava
deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhes: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. Na mesma hora, o galo de Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio, pois não ficarem impuros, não poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e o julgai, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não teria autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus.
Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou-os para ser crucificado, e eles o levaram. Ele tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver se de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o acolheu consigo. Depois disso, ele, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia-lhe uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja, embebida de vinagre e levaram-lhe à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou-os o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados
e os tirasse da cruz. Os soldados foram quebrar as pernas de um, depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhuma dos seus ossos. E outra Escritura que ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia era um discípulo de Jesus. Às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus havia um jardim. No jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como não estava perto, fui ali e colocaram Jesus. Palavra da salvação. Sentados. Meus caros irmãos, minhas irmãs, a liturgia de hoje é formada em 3 partes. A primeira parte é a liturgia da palavra. A segunda parte é o beijo da cruz. E a terceira parte é a comunhão. Domingo de Ramos, um jovem, não sei se era 14 ou era 13 anos, me abordou e disse assim: quero ver, Padre Ramos, como é que você vai resumir esse texto da Paixão de Cristo, que é um texto comprido, longo. Eu quero ver se o senhor resume em 3 pontinhos. Desafiou, né? E aí eu fiquei pensando, eu vou fazer um resumo realmente de 3 palavras, um texto todinho, é longo, 3 palavras, é uma síntese, mais resumida possível. A primeira palavra é atitude de Judas. A primeira palavra é traidor, traição. A primeira palavra, traição. A segunda palavra é o julgamento. E a terceira palavra é a crucificação. Deu para resumir? Se você chegar em casa e perguntar quem celebrou a celebração das 15 horas, o Padre Ivan, quem falou? Falou 3 palavras que resumiu o texto. Primeiro, traição. Segundo, julgamento. Terceiro, crucificação. Se você gravar as 3 palavras, você está com o texto nas suas mãos. Aí vamos ver o que é traição. Judas traiu Jesus com quantas moedas de prata? 20? 15? 30 moedas de prata. Um preço barato, né? Porque hoje, para matar um padre, eles cobram 30 mil reais. Para matar um bispo, parece que é 60 mil reais. Para matar um deputado, aí aumenta mais. Um senador, aumenta mais. E um presidente da república é mais de 1 milhão. Tem uma escala hoje aqui no Brasil.
e aqueles que valem R$1,99. Tem uns que valem R$1,99. Não paga nem a bala da pistola, do revólver, morre de graça. Mas existe uma escala hoje para essas pessoas, de alto nível também, entendeu? Para o frade, ninguém dá nada. Se for querer matar um frade, cobrar um dinheiro, não, o frade não pode matar, de graça. Aí nós sabemos que essa palavra traição é muito forte. Quem já foi traído sabe que a dor é grande, o pequeno que seja. Se a mulher for traído pelo marido, meu Deus do céu, ele apanha mesmo, chegar em casa. Se no trabalho uma pessoa é traída pelo colega, é terrível. Toda traição, por pequeno que seja, tem o poder de destruir a pessoa. Conclusão: faça tudo para não trair ninguém, para não passar por esse inferno que você vai viver a vida toda. Judas traiu Jesus. O custo dele foi a morte, suicidar. Perseu Farias traiu o Collor de Mello. Qual foi o preço dele? Matado Perseu Farias. O tesoureiro do PT que traiu o Lula foi preso. E assim os tesoureiros tiveram um preço muito alto. E Judas era o tesoureiro dos discípulos. Segunda palavra, julgamento. Quem já assistiu um julgamento, meu Deus do céu, é terrível. Para um lado, para o outro. Os promotores de acusações, os advogados que acusam, outro pede liberdade. Eu sei que quem assiste um julgamento no tribunal, o pequeno que seja, é muito ruim. É um custo muito alto. E nós que passamos por essa experiência de julgamento, é terrível. Tudo você julga, não pode ver nada, fica julgando. Passa uma moça ali, a pessoa fica julgando. Será que é virgem? Entendeu? Se passa alguém está traindo o marido, é o julgamento, né? Às vezes na nossa cabeça, né? Então, o julgamento que aparece na nossa vida, também ele é destrutivo. A gente não aprende nada com julgamento, pelo contrário, a gente aprende a viver um inferno. Por isso é bom a gente evitar os julgamentos nossos. Terceira palavra, qual foi? Vou pedir aos universitários. A crucificação. A crucificação é o ponto final. Jesus foi crucificado, quer dizer, ele foi sentenciado. Crucificação significa o juiz vai dar a sentença. Terminou o julgamento, o juiz vai dar a sentença. Então não vai esperar, meu Deus do céu, será que é 28 anos que eu vou pegar? Será que é 30 anos que eu vou pegar? 40 anos que eu vou pegar? 3 anos, 2 anos, 1 ano? Fica esse processo na nossa cabeça. Quantos anos vamos pegar? Porque é a sentença final. Então, a sentença final de Jesus foi a crucificação. E foi das piores crucificações. Porque as outras crucificações, outras sentenças, era amarrar na cruz. Amarrar. Mas Jesus não foi amarrado, foi pregado. Imagina, de sangue frio, você botar prego
nas mãos, prego nos pés, com martelo, pregando, é muito dolorido, é muita tortura. Uma pessoa viva pregar numa cruz, sendo pregado vivo. É diferente de amarrar. O sangue, a dor. Então, Jesus recebeu a sentença máxima dos máximos. É como uma pessoa recebeu a sentença de 300 anos. Eu vou viver só 10 anos para aqueles 300 anos. Então, essa crucificação de Jesus teve um preço. Aquela cruz, que era o sinal de derrota, sinal da sentença final, do julgamento final, da traição final. Agora, aquela cruz para Jesus não se torna mais uma cruz de dor, vai se tornar uma cruz de salvação, uma cruz de vitória. Aí eu me lembro a música do Padre Zezinho, me parece nos anos 70, que ele disse na sua música: no peito eu levo uma cruz. Vamos repetir? No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Conclusão. As cruzes que a gente tem no dia a dia, que aparece, nós devemos levar aonde? No peito. As nossas cruzes devemos levar no peito. É isso que Padre diz. Agora, Jesus deve levar no coração. Coisa bonita demais, né? Padre é um homem profundamente, não só intelectual, mas um homem de inspiração de Deus. Porque realmente nós devemos levar essa cruz, essas cruzinhas, essas dores, essas mágoas, esse julgamento, essas traições, tudo que não presta, nós devemos levar no peito mesmo. Se você não levar no peito, você sobra. Mas Jesus separa. Jesus não vou levar no peito, não. Jesus vou levar no meu coração. Assim ficamos todos de pé e vamos continuar a nossa celebração. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimo, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a própria glória. Eu vou rezar a primeira oração e em seguida, de costume, né? Oremos o leitor e Deus poderoso, o sacerdote. Deus eterno e todo-poderoso, quem em Cristo revelastes a vossa glória e todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé
por Cristo nosso Senhor. Por todos os membros da Igreja. Oremos pelo nosso bispo Dom Gregório, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros. Fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. O Senhor e nosso Deus, abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido as águas do batismo, o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por nossos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos cristãos, nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se dignem reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido. Velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que eles conceda crescer na fidelidade de sua aliança e do amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas de Abraão e de seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai-lhes que não creem em Cristo, que, caminhando sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade e nós, amando-nos no melhor um dos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunha mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero e reto, mereçam chegar ao verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, ao em vós achastes repouso, concedei que entre as dificuldades deste mundo, descendindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, também a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos governantes. Orem por todos os governantes, que Deus, nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aquele que nos governa, que por vossa graça se consolide por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem.
Oremos, amados irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulsa as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora passamos para a segunda parte, que é a adoração da cruz. Vai ter um pequeno aviso da Terra Santa. Hoje nós não teremos a coleta, como costuma nas outras missas, mas teremos sim a coleta para a Terra Santa. Então, o pessoal vai ficar na frente, vocês vêm e fazem a coleta, que é para a Terra Santa, para os necessitados da Terra Santa. Povo meu, que te fez Deus, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, como maná te alimentei, preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênito matei. Tu, porém, me flagelastes, integraste o próprio rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levastes, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltastes, quando em tudo te exaltei.
eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Povo meu que te fiz eu, dizem que te conquistei, porque a morte me entregastes, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, como a nave que alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Todos, vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. O beijo da cruz vai ser da seguinte maneira: você vem, toca aqui no crucifixo ou na cruz, e com a própria mão que você toca, você beija. Dessa seguinte maneira: você vem, toca aqui, depois beija a mão. Tá certo? Você vem, toca aqui no Cristo e beija a sua mão e volta ao seu lugar, enquanto o nosso cantor introduz o canto da cruz. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Quem te ama como eu, ninguém te ama
como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Vamos ter a terceira parte e a última parte, que é a comunhão. Rezemos com muito amor e carinho a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo que vou receber,
não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja proteção e remédio para a minha vida. Agora aguardamos para receber o corpo do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de Deveria orar, mas seja uma palavra que o corpo e sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos
Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, os consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns avisos? Boa tarde. Lembrando que amanhã, vigília pascal, às 19 horas. Amanhã vocês vão trazer uma vela e tragam também a proteção da vela, porque a gente vai passar um bom tempo com a vela acesa dentro da igreja e vamos ter cuidado para não picar muito pinguinhos de vela no piso e nem nos bancos. Então, nós também estamos providenciando alguns protetores para a vela para quem não trouxer. Mas tragam a vela de vocês amanhã com a proteçãozinha. Amanhã, nosso encontro às 19 horas. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna, se confirme por Cristo nosso Senhor. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de